Olá, queridos alunos da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, graça e paz. Que Deus abençoa a todos. Nós estamos estudando sobre as 13 cartas de Paulo, que é de suma importância para o nosso aprendizado e também para o nosso crescimento espiritual. Ontem nós iniciamos o estudo das 3 cartas que chamamos de carta pastoral. São 2 cartas direcionadas ao jovem pastor Timóteo e uma carta direcionada para Tito. O apóstolo Paulo, ele teve o privilégio de ganhar Timóteo e Tito e discipulou os dois, instruiu, discipulou, ensinou, batizou, enviou para a obra missionária. O apóstolo Timóteo estava apacentando na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lá na cidade de Éfeso passaram pastores muito importantes, como o mesmo apóstolo Paulo, que esteve lá 3 anos pregando, ensinando e pregando. Foi na cidade de Éfeso que tinha um templo de uma deusa chamada Diana, também Artemis, que também era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, em que Paulo confrontou esse falso ensinamento com veemência, foi muito duro, foi muito contundente nas suas posições, nos seus ensinamentos bíblicos lá nessa cidade. Lá passaram pastores também como o amado apóstolo João, aquele mesmo que reclinava a cabeça nos peitos de Jesus. E também o apóstolo Timóteo também está tendo o privilégio de apacentar essa igreja. Já o jovem Tito, ele estava apacentando na ilha chamada Creta, onde tinha uma igreja muito importante nessa ilha, em que Tito teve a oportunidade de apacentar. Olha só que privilégio de Timóteo e também Tito, de ser discipulado pelo magnífico apóstolo Paulo, de aprender com eles. Ainda Paulo enviou eles para uma obra missionária. Então ontem, na aula de ontem, nós iniciamos sobre a primeira carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Então Paulo escreve 3 cartas, como nós já falamos, chamada carta pastorais. São 2 cartas direcionadas ao Timóteo, filho na fé, e uma direcionada a Tito. Como objetivo dessas cartas, como objetivo de orientar esses jovens pastores, Timóteo, que estava na cidade de Éfeso, e Tito na ilha de Creta. Claro que esses conselhos, que foram registrados por ele, pelo apóstolo Paulo para eles, serve para nós até nos dias de hoje. Então, quando nós lemos essas 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Paulo para Tito, são ensinamentos relacionados ao ministério, relacionados para pastores, para presbítero, evangelista, diácono, missionário, apóstolo, bispo, pastora. São ensinamentos direcionados aos líderes que estão em eminência, que estão trabalhando na obra do Senhor. Então, o resumo do capítulo 1. Paulo considera o jovem Timóteo como seu filho na fé, é filho de Paulo, porque Paulo tem o privilégio de ganhar ele, e ele também tem o privilégio de ser discipulado por Paulo. Aí no capítulo 1, versículo 2, ele é chamado de filho na fé. Orienta os seus discípulos a combater falsas doutrinas, como gnose. Os gnósticos achavam-se superior ou mais iluminado por supor que conhecia mais coisas espirituais e mística que os crentes. Tais conhecimento envolvia interpretações particulares da Bíblia de modo torcido
procurando a enxergar mais do que a Bíblia mostra. Muitas doutrinas, revelações da Bíblia têm surgido. Os autores provam suas revelações usando texto isolado, né? Fora do seu contexto, para dar credibilidade às suas revelações. Então, primeira coisa aqui no capítulo de número 1, que Paulo instrui tanto a Timóteo, que estava na cidade de Éfeso, e a Tito, que estava na ilha de Creta. Paulo está instruindo eles a combater falsos ensinamentos. Um dos falsos ensinamentos que Timóteo teria que combater como pastor era o gnóstico. Gnosticismo, gnose, vem do grego, que significa conhecimento. Essa seita, chamada gnosticismo, eles não acreditavam na divindade de Cristo. Eles achavam que Cristo era um patriota, um profeta inspirado, mas não acreditavam em hipótese nenhuma que Cristo era Deus. Quando nós lemos na Bíblia, e a Bíblia vai citar vários textos, dizendo que Jesus ele é Deus. O Evangelho de João, ou melhor, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 1 fala muito claro sobre isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus ele é Deus. Então, no começo, no primeiro versículo da Bíblia, lá no livro do Gênesis, onde diz que no princípio criou Deus. E essa palavra no princípio criou Deus, na língua original hebraica, está direcionado no masculino. No princípio criou Elohim, Deus, todas as coisas. Então, está no plural também. Então, Jesus ele é Deus. Jesus citou isso muito nas passagens no Evangelho, onde ele diz que quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos uma só. Então, quando Jesus falou lá com os fariseus no Evangelho de João, em que Abraão exultou, se alegrou na vinda do Filho do Homem, de Cristo, aí os fariseus pegaram pedra até para atacar em Jesus, porque a mente deles não conseguia entender. Poxa, você tem 33 anos na época. Quantos anos que Abraão viveu na terra? Mais de 2000 anos antes de Cristo. E aí agora você vem dizer que Jesus disse que antes de Abraão existir, eu sou. Então, Jesus sempre existiu. Então, essa seita chamada gnosticismo, que significa conhecimento, que eles acreditavam que o homem, que existiam espécies de anjos, que vinha se diminuindo, começava como Deus, depois vinha caindo para anjo, e anjo mais vinha descendo, que tinha uma hierarquia de anjo, um era mais forte, o outro era menos forte, e ele chegava até Cristo. Então, esses ensinamentos, eles achavam muito iluminado, eles misturavam tanto conhecimento com filosofia, e Paulo bateu muito nisso. Paulo diz em outras cartas de Paulo, ele diz, olha, quando eu vim trazer o ensinamento, eu não vim com filosofia humana, eu vim trazer o conhecimento. Paulo citou isso em Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 1 de Romanos, versículo de número 16, Paulo diz assim, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus, primeiro para os judeus, para os gregos, para o gentil. Aí no versículo 17, ele diz, que o justo ele vive pela fé. Então Paulo, em vários textos, Paulo citava que quando ele não levou conhecimento humano, filosofia humana, ele levou conhecimento de Deus. Então os gnosticismo, que se você retroceder um pouco, estudar a carta de Paulo
aos Colossenses, nós vamos ver que Paulo combateu com muita coerência, com muita veemência sobre essa seita na igreja de Colosso. Então agora o jovem pastor Timóteo, da igreja de Éfeso, está tendo essa dificuldade. Paulo instrui eles para combater o falso ensinamento desses gnósticos que estava trazendo. Então ele se achava iluminados, ele se achava que tinha outro conhecimento além da Bíblia, né? Eles achavam que tinha várias revelações misteriosas, conhecia muitos mistérios, e até mesmo eles pegavam até um texto sem contexto para poder trazer como regra. E hoje a gente vê muito isso em nossos meios. Por isso, um texto sem contexto, já diz, né, alguns estudiosos da Bíblia, gera um pretexto para uma heresia. O que é a heresia? É algo que disturba a palavra, é algo que vai contra os ensinamentos das Escrituras. Então, o jovem pastor Timóteo e Tito tiveram essas dificuldades contra esses falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Então, é muito importante quando nós vamos analisar as Escrituras Sagradas, a Bíblia, pegar vários textos falando do mesmo assunto. Quer ver uma coisa importante? Lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o biógrafo o evangelista Marcos, capítulo de número 3, fala que num dia de sábado, Jesus foi na sinagoga. Jesus gostava de ir em dia de sábado na sinagoga para poder confrontar, para poder trazer ensinamentos, né? E Jesus foi num dia de sábado na sinagoga. E ali, ele sentado naquela sinagoga, Jesus começa a ensinar. E quando Jesus começa a ensinar, um homem com as mãos mirradas, tinha uma doença em uma das suas mãos, e Jesus chama aquele homem para ele levantar e vir para o meio, aonde eles estavam. E quando aquele homem levanta e vem para o meio, aonde Jesus estava ensinando, Jesus cura uma dessas mãos desse homem que estava mirrado. É interessante que no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, fala que é uma das mãos que o homem foi curado. Mas olha só que coisa top, de imagem interessante e relevante para nós. Quando nós vamos analisar o mesmo texto pela versão de Lucas, no capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, a partir do versículo 6 também, fala do mesmo acontecimento, só que Lucas cita a mão direita. Olha só que coisa extraordinária. Marcos fala que é uma das mãos. Lucas já fala que é a mão direita. Então é muito importante para a pessoa que prega, o pregador que estuda, o professor de escola dominical, o teólogo, aquele que estuda, analisar 3 versões. Por exemplo, as 3 versões. Porque não existe 4 evangelhos, existe um evangelho. Porém, 4 autores diferentes discutem sobre o mesmo assunto. Então, o ponto de vista, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelho sinótico, que tem a mesma linha de pensamento. É muito parecido. Então, é muito importante a gente analisar o ponto de vista dos 3 evangelistas. Vamos ver o que Mateus está dizendo. Vamos ver o que Marcos está falando. E o que Lucas está falando. E isso enriquece o nosso ensinamento. Que João não é chamado de evangelho sinótico. João é para a igreja. Então Mateus ele escreve para o povo judeus, provando que Jesus de fato é o Messias prometido, filho de Abraão, da descendência do rei Davi. Marcos está escrevendo para o povo romano. É normal você ver no Evangelho de Marcos, logo Jesus foi conduzido. A impressão é que se dá que está com pressa, mas porque o povo romano não atentava com os pequenos detalhes. Lucas está escrevendo para os gregos.
o povo de uma cultura mais elevada, e João está escrevendo para a igreja. Então, é muito importante analisar os textos, porque nós não podemos pegar um texto isolado e querer trazer como regra, como aplicar isso na igreja. Então, aí nós vemos que o apóstolo Timóteo e o apóstolo Tito, ambos filhos na fé do apóstolo Paulo, estão com uma grande responsabilidade de apacentar, querido. Apacentar o rebanho não é fácil, porque você precisa ensinar de fato o que a palavra diz. É interessante explicar, ensinar a palavra, porque nós temos muitas pessoas que estão na frente de um rebanho, mas não tem comprometimento nenhum com a palavra. Então, texto isolado, sem contexto, querido, gera pretexto para uma heresia. Então, aí, os autores provam suas revelações, né? Por exemplo, os autores, como diz aqui, os gnósticos, eles provam suas revelações usando texto bíblico fora do contexto para dar credibilidade. Então, existem muitas pessoas